Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Abrirei um caminho no deserto, rios em lugar seco. Há momentos da vida em que a alma se cansa de carregar o que já passou. Cansa de revisitar dores antigas, cansa de repetir pensamentos que ferem, cansa de acreditar que já não existe mais nada pela frente. E talvez seja exatamente aí que começa o tempo da renovação. Por isso essa palavra é tão humana. Não vos lembreis das coisas passadas. Não porque a nossa história precisa ser apagada, mas porque existe uma diferença entre lembrar e permanecer aprisionado. Quantas vezes seguimos vivendo, mas com o coração voltado para o que já passou? E isso vai nos roubando a esperança, a leveza, rouba até a capacidade de acreditar que algo novo ainda pode nascer. É estranho como por fora a vida continua acontecendo, mas por dentro, algumas partes de nós parecem ter parado no tempo. E então essa palavra surge como um sopro. Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Há pessoas que se acostumaram tanto à dor que já não conseguem sequer imaginar novas possibilidades a surgir. Obra nova, não apenas circunstâncias novas, mas uma nova forma de existir dentro da própria vida. Porque muitas vezes o que mais precisamos mudar não está fora de nós. Talvez exista algo dentro da nossa alma pedindo renovação há muito tempo. Há dores que nos fazem perder o contato com quem realmente somos. E aos poucos começamos a nos enxergar apenas através das nossas feridas. Daquilo que perdemos, daquilo que não deu certo, daquilo que disseram sobre nós. Mas existe uma verdade mais profunda. A nossa dor tem história, mas ela não define a nossa existência. E talvez seja essa a lembrança mais profunda dessa palavra. A vida não terminou dentro de nós. Mesmo depois de períodos difíceis, mesmo depois de longos desertos emocionais, abrirei caminhos no deserto, rios em lugar seco. Porque Deus não espera que a alma esteja inteira para começar algo novo. Muitas vezes é justamente nos lugares mais doloridos dentro de nós que a renovação começa silenciosamente. E quase sempre ela começa pequena, como uma esperança reaparecendo devagar, como uma vontade tímida de continuar, como um pensamento diferente surgindo no meio do cansaço. O novo nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ele chega como luz entrando devagar num quarto escuro. E quando nos permitimos acolher esse movimento, alguma coisa começa a se organizar dentro da alma. O passado perde força e começamos a perceber que ainda existe vida depois da dor. Existe algo dentro de nós que precisa ser deixado para trás. Talvez uma forma dura de nos olharmos, talvez a crença de que já não merecemos recomeçar, talvez o medo de acreditar novamente. Mas ninguém consegue viver plenamente quando continua emocionalmente preso ao que já passou. E no fundo, recomeçar seja justamente isso: permitir que a alma volte à vida. Permitir que partes feridas de nós descubram que ainda existe caminho. Porque há momentos em que sobrevivemos por tanto tempo que esquecemos que também fomos feitos para viver.
viver com presença, com verdade, com esperança outra vez. E talvez seja este o convite dessa palavra hoje: não desistirmos da vida que ainda pode nascer dentro de nós. Mesmo que o processo seja lento, mesmo que ainda existam dias difíceis, mesmo que o deserto pareça longo, porque rios ainda podem surgir em lugares secos. E a parte da nossa alma que ainda podem florescer. Que hoje nos permitamos acreditar com calma, com alma, com esperança, porque talvez a renovação já tenha começado.